A paz, aqui é o pastor Paulo de Araranguá. Vou fazer um áudio vídeo aqui. Vou refazer, não tinha feito um antes, mas ficou muito longo. Foi de 1 hora e eu vou tentar dar uma resumida aqui. Vou falar sobre o dízimo e um pouco sobre oferta também. A oferta na Bíblia, em alguns textos vai falar de oferta alçada. O que é uma oferta alçada? Alçada significa levantar, ou oferta levantada. Quando alguém levanta uma oferta na igreja, independente, né, de estar colocando um valor, se a pessoa... Não é errado levantar uma oferta na igreja, por exemplo, para ajudar a igreja. Irmãos, estamos precisando aqui de comprar tal coisa para a igreja, o que os irmãos acham? Que é um lugar muito quente e tal, a igreja está... Os irmãos aqui têm pessoas de idade e tal, quem que vocês acham botar um ar-condicionado? Se os irmãos concordar e quiser levantar uma oferta aqui para estar contribuindo com isso, ou até alguém que tenha condições, sentir no coração que Deus mover para ajudar, amém. Eu estou falando de igrejas que não têm condições, né, irmão? Então, eu não estou falando dessas igrejas grandes que andam de avião e de jatinho, né? Que arranca o couro da ovelha e tudo mais. Estou falando de igrejas de homens e mulheres de Deus que fazem a obra com dificuldade, né? Que não tem temor diante de Deus, de não pedir para os irmãos o que Deus não está pedindo. Então, quando vai pedir alguma coisa para os irmãos, fala para que quer, explica, é uma coisa transparente. Ou às vezes para levantar uma oferta para ajudar um irmão na igreja que está com dificuldade, ou até do bairro, ou alguém que não é nem conhecido, mas que chegou ao ouvido daquele pastor ou de algum irmão da igreja. Então os irmãos se unem e levantam uma oferta para ajudar, comprar um rancho, às vezes um medicamento, conforme o caso. Então isso não é errado, irmão. E ofertas também por gratidão a Deus, para ajudar a igreja a cada vez ter mais condições de fazer a obra, para ajudar os órfãos, para ajudar as viúvas, para que não falte mantimento na casa de Deus. Além do dízimo, que é a primícia de tudo que eu recebo. É tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. O primeiro temor que veio sobre a minha vida, depois de eu ter descido as águas e me arrependido, e ter tido um encontro com Deus, depois, 15 dias depois, fui cheio do Espírito Santo, foi eu querer ser grato a Deus, eu retribuir para manter a obra de Deus, aquela porta aberta, para que outros conhecessem Jesus como eu tinha conhecido, para que acontecesse aquela transformação na vida daquelas pessoas, assim como tinha acontecido na minha. Então eu não estava contribuindo porque um pastor me dizia que era para o diabo não tocar no que é meu. Eu não estava contribuindo porque o pastor me dizia que se eu fizesse, Deus ia me enriquecer. Eu não estava fazendo por causa disso. Eu apenas queria manter aquela porta aberta para que outros irmãos encontrassem o que eu encontrei. Então eu fazia por amor à obra de Deus, eu fazia por gratidão a Deus, por ter encontrado Ele, por Ele ter me libertado, por Ele ter me libertado dos vícios, ter me tirado do tráfico, ter mudado a minha vida, ter me dado um sono que agora eu conseguia dormir em paz, uma paz que agora eu tenho e antes eu não tinha. Eu conseguia ficar dentro da minha casa, antes eu não conseguia, eu não tinha prazer de ficar em casa com a minha família. Então, o ser grato a Deus no dízimo, no meu coração era tudo isso. Eu retribuía para a obra de Deus, para ajudar a porta daquela igreja ficar aberta, para que outros irmãos tivessem a oportunidade, a chance de encontrar o que eu encontrei. A transformação da minha vida através do encontro com Jesus. Então essa era a minha intenção, e sempre foi a minha intenção, de levar o dízimo, de levar uma oferta para a igreja, para ajudar alguém, para ajudar o pastor. Muitas vezes a gente percebe o pastor enfrentando lutas, passando necessidade. Estou falando de homens de Deus e mulheres de Deus, não estou falando de mercenários e de lobos, né? E alguns irmãos, às vezes por falta de conhecimento da palavra, alguns até mal intencionados, porque são ferramentas de Satanás para colocar dúvida na cabeça de alguns irmãos que têm pouco entendimento da palavra. Então dizem muitas vezes que Deus não pede dinheiro, que na Bíblia não tem dízimo em dinheiro, nunca pediu dinheiro, ou que no Velho Testamento as ofertas e os dízimos eram apenas alimentos. Mas se você ler Êxodo 25, do 1 ao 8, vai ver Deus mandando Moisés pedir prata, ouro e outros materiais preciosos ali para o povo, para construir, para fazer a tenda da congregação. Ele não estava pedindo ali arroz, feijão. Era coisas que era
necessárias para construir a tenda da congregação, para fazer roupa, tecidos e outras coisas mais. Se você for ler lá, a lista é grande. Se você for ler 2 Reis, do 12, do 4 ao 15, você vai encontrar Joás falando do dinheiro que era colocado na igreja. Pessoas traziam dinheiro e era depositado num lugar que ficava lá no templo, e esse dinheiro era para ser usado para reparos na igreja, no templo lá, fendas e assim, coisas que poderiam surgir na construção, ali na obra. Então aquele dinheiro que era depositado ali, aquele dinheiro era para fazer a reforma da igreja, e o que era alimento e todos os outros sacrifícios era para o sacerdote, para coisas, porque era sacrifícios e coisas pelo pecado do povo, tudo. E daí o que sobrava das outras coisas também era para o sacerdote, né? Os grãos, as primícias das colheitas, que era para os sacerdotes e para os levitas, e tirava a parte que era dos sacerdotes e levitas. E também tinha parte ali que era com certeza daquele dinheiro. Em algumas áreas ali chegou um ponto que também ficava a parte com os sacerdotes e os levitas para mantimento da casa de Deus, né? Em Deuteronômio 18, 1 ao 5, ali Deus deixa claro por que os sacerdotes e os levitas iam ter direito a essa parte, porque eles não iam ter herança em nada na parte de terras que Deus tinha repartido com o povo. Os sacerdotes e os levitas não iam ter direito a isso. Então a herança dos sacerdotes e levitas era daquilo que era levado para o templo. Eles não iam ter uma vida de riqueza lá fora, eles não iam poder prosperar, eles não iam poder conquistar nada lá fora. Então o que eles iam poder comer, beber e vestir era do que era levado para o templo. Essa era a parte deles. E disso eles ainda iam ter que tirar o dízimo para Deus. Eles iam ter que tirar o dízimo dos dízimos, das ofertas, tudo que entrasse no templo. Se você ler também Malaquias lá, que é um texto muito citado, lá Malaquias 3, lá do 7 ao 18, Deus confronta aquele povo, porque aquele povo, ele não faz mais que agradar a Deus. Eles estão dentro da igreja, e vamos trazer para os dias de hoje, e aquele povo ali, eles estavam na igreja de aparência. Eles não eram mais fiéis a Deus, eles não eram mais gratos a Deus, eles estavam olhando para o povo de fora da igreja e dizia ainda que não valia a pena servir a Deus, porque o povo de fora parece que vivia melhor do que o que servia a Deus. E ficavam questionando, Deus está dizendo que nós estamos roubando ele, em que nós estamos roubando Deus? Eles ainda questionavam Deus, como se Deus não conhecesse o coração deles, como se Deus não visse o que eles estavam fazendo lá fora, como se Deus não visse que eles estavam olhando com inveja do povo que não servia a Deus. Parecia que o povo que não servia a Deus vivia melhor do que eles, como se Deus não cuidasse deles. E daí Deus explicou por que muitas coisas estavam dando errado para eles, lá em Ageu, Deus, do 1 ao 12, Deus explica para aquele povo de novo por que eles recebem o salário deles e parece que é mesmo que botar dentro de um bolso furado. Bota no bolso e daqui a pouco vai botar a mão no bolso lá para pegar o dinheiro, não tem mais nada. Por quê? Porque eles deixaram de servir a Deus, eles deixaram de cuidar das coisas de Deus. Deus tinha instituído um lugar, um templo, para eles estar cuidando, para eles estar ali adorando a Deus. E eles tinham se esquecido da casa de Deus, tinham se esquecido de fazer a vontade de Deus. E alguns até iam para a igreja, mas não estavam mais ligados nas coisas de Deus. Tinha virado apenas uma religião para eles. E assim muitos irmãos têm vivido hoje, como apenas trocou de religião, apenas trocou de igreja. Vai estar dentro da igreja, mas está com inveja, está com saudade do tempo que vivia no mundo, do tempo que estava no Egito, como aquele povo que saiu do Egito. E daí fica questionando, por que nós estamos passando por isso, por que nós estamos passando por aquilo, parece que o povo de fora vive melhor. Mas ele mesmo não é fiel a Deus, ele não é grato a Deus. Na realidade essa pessoa para mim não foi regenerada, essa pessoa nunca teve um encontro de fato com Deus. As pessoas que têm um encontro com Deus, que se entregam, que desce as águas arrependido, que rende a sua vida a Jesus, ainda que tenha pouco entendimento da palavra, ele vai ter um temor e uma gratidão a Deus, de querer ser grato a Deus pelo que Deus já fez, não é pelo que Deus vai fazer, Claro que a gente vê esses mercenários, esses lobos, muitas vezes, que não estão interessados no que as ovelhas entendam a palavra de Deus, eles ficam induzindo a ovelha a dar por medo do diabo, usando Malaquias, dizendo que se Deus, irmão, se tu for dizimista, Deus vai repreender o devorador, daí o diabo não vai poder tocar no que é teu, Deus está dizendo, está garantindo aqui. E a pessoa às vezes fica mais com medo do diabo
e fica com mais temor do diabo do que de Deus. Então ele vai ser dizimista por medo do diabo tirar o que é dele. E a intenção daquele mercenário, aquele lobo, quando fala isso, é isso mesmo, colocar medo para que a pessoa traga dinheiro para ele. Não interessa se ele está dando por amor ou gratidão a Deus. Então esse mercenário, esse lobo, quando ele não pega a pessoa nisso, ele diz, não, irmão, assim, mas se tu for dizimista fiel, Deus vai abençoar, tu vai virar empresário, tu vai enriquecer, tu vai ter o melhor carro, melhor casa, melhor isso, melhor aquilo. Porque se a pessoa não ficar com medo do diabo, ele pode ser um ganancioso, ele, mas então se eu der, Deus vai me dar de volta, se eu der 1000, Deus vai me dar 10.000, se eu der 100, Deus vai dar 1000, e Deus vai multiplicar, e Deus vai me prosperar, eu queria ser empresário, então Deus pode fazer empresário, então ele faz aquele irmão, que Deus queria que ele não corresse mais atrás das coisas materiais, e aquele irmão que Deus queria que ele buscasse o reino de Deus em primeiro lugar, aquele mercenário, aquele lobo leva aquela pessoa agora a correr atrás do mundo dentro da igreja, a dar as coisas para Deus por interesse do que Deus vai dar de volta. E o desejo de Deus não era esse, nunca foi esse. É que a pessoa fizesse por amor à casa de Deus, por amor à obra de Deus, por amor àquilo que Deus já fez na vida dele, na vida dela, na vida dos filhos, pela forma que Deus nos guarda, pela forma que Deus é fiel com nós, pela forma que Deus nos livra de coisas que poderiam ter acontecido na nossa vida e tudo mais, pela chuva no tempo certo, para aquele que trabalha na roça, pela abundância da colheita, daquele que plantou e colheu com abundância. Então Deus queria que o povo dele, sempre quis que o povo dele fosse grato, que quando fosse para a casa de Deus, levasse o dízimo e as ofertas por amor e gratidão àquilo que Deus tem feito na vida deles. Nunca foi para cobrar algo de Deus, mas sim por gratidão àquilo que Deus já fez. E nós hoje, na graça, nós não vamos para a igreja levar um dízimo, uma oferta, porque para algo que Deus já vai fazer, mas sim para aquilo que Deus fez por nós lá na cruz, que Ele me salvou do inferno, Ele me resgatou, Ele me libertou, Ele mudou minha vida. Eu não estou mais preso nas garras de Satanás. Transformou meu casamento e me deu o privilégio de pregar a palavra dele ainda. Ser dizimista, levar uma oferta para a igreja, não é peso se você tem condição, se você é grato a Deus. É um privilégio de você fazer parte da obra de Deus. É um privilégio você poder manter uma porta de Deus aberta para outros que vão chegar até ali, para outros que vão ter a oportunidade de encontrar o que você encontrou. Isso é um privilégio que Deus está nos dando. Ele não precisa do teu dinheiro, ele não precisa do meu dinheiro, mas é a forma que Deus vê quem está em primeiro lugar no meu coração. Se é o dinheiro, você é Deus. Salmo 115, a Bíblia diz que o Deus de alguns é a prata e o ouro. Quando as coisas materiais tomam o primeiro lugar de Deus no coração de uma pessoa, o Deus dela é a prata e o ouro. Alguns são ídolos, ídolos mortos, como a idolatria de mais escultura ou até de um jogador de futebol, de um cantor, que há várias formas de idolatrar. Mas muitos, a idolatria ao dinheiro. Ele mata por causa de R$1. Ele fica brigado com o irmão porque o seu irmão não pagar uma conta para ele, não consegue perdoar por causa do dinheiro, porque o dinheiro é o ídolo dele. Então por isso ele também não consegue ser grato a Deus no dízimo. Ele não foi regenerado, o coração dele não mudou ainda. As coisas materiais ocupam o primeiro lugar no coração dele. Quando chega a hora de tirar o dízimo ou uma oferta para ser grato a Deus, as lutas, as dificuldades falam mais alto do que o amor e a gratidão que ele deveria ter a Deus. Então ele começa a olhar mais para as lutas, mais para as dificuldades do que para o Deus que deu o único filho para salvar ele e para salvar ela. O Deus que permitiu o derramar do sangue do seu próprio filho, para que eu e você alcançássemos salvação. Então a pessoa, ao invés de olhar para aquele sacrifício perfeito, para nos dar a chance de viver uma vida eterna, fora desse mundo de sofrimento, quando a gente passar daqui para a glória, ela, ao invés de olhar para isso, ela olha para as dificuldades do mundo, para a dúvida, para as contas que tem que pagar, não olha para aquilo que Deus libertou, para aquilo que Deus já fez, mas sim por aquilo que ela acha que tem que fazer aqui no mundo ainda, para as coisas que ela tem que comprar aqui no mundo, para ela achar que é assim que ela é feliz, porque na realidade ela não encontrou a felicidade ainda que é Jesus. Por isso ela não consegue olhar para as coisas que o mundo oferece, e não para aquilo que Jesus já fez. Mateus 23, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui, muitos irmãos dizem que Jesus nunca falou de dízimo, né? Jesus falou aqui nesse texto, ó, ele diz, ó, vocês tiram o dízimo disso, daquilo outro. Mas vocês omitiram o mais importante da lei, que é a misericórdia. Jesus não está dizendo que não é para ser dizimista, porque Jesus nunca foi contra as regras que Deus colocou lá no Velho Testamento, como está em Malaquias também, dizendo que é para mantimento da casa dele, para que não falte mantimento. Né? Porque sempre foi para isso, para manter a casa de Deus, para manter funcionando. Assim como um pai de família que sabe que tem luz para pagar, tem água, tem rancho para comprar, tem roupa para comprar para os filhos. A casa de Deus precisa de muitas coisas dentro dela para que ela funcione. Manter um aluguel conforme o lugar, manter as contas dela em dia, manter aquele pastor, aquela família ali doando a sua vida pela obra de Deus. Contas que ele tem para pagar no dia a dia. Como disse para o irmão, hoje nós estamos numa época que as contas são pagas de mês a mês. Eu me criei numa fase da minha vida, quando eu era na infância, 50 anos atrás, no interior se comprava para pagar final de ano. E lá no Velho Testamento, na época deles, também tinha fases lá que eles podiam fazer por ano. Hoje o mundo é pago mês a mês. É raro você ir num lugar onde você pode pagar ali 3, 4 meses, né? Então as contas de uma igreja, dependendo do lugar que ela está, ela vence todo mês. Não é porque o pastor ou a pastora que está ali, ele quer te cobrar um dinheiro todo mês. É porque ele tem contas a pagar todo mês, assim como você tem na sua casa. Então, para que aquela casa fique aberta, aquela porta fique aberta, para que não falte o mantimento daquela casa, para manter aquela casa de Deus funcionando, com aquela porta aberta, para que outros irmãos possam ter a oportunidade de chegar lá, ouvir a palavra de Deus, alcançar a salvação, e a fé vir pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguém que é grato a Deus, que tem um coração voltado para as coisas de Deus e é fiel a Deus, vai estar trazendo mantimento para aquela casa continuar funcionando. Essa é a intenção de Deus. E Deus vê no nosso coração o nosso amor pela obra dele, o nosso amor pelo nosso próximo e o amor a Deus acima de todas as coisas, acima das coisas materiais, acima do dinheiro. Eu não tenho salário em igreja. Deus me ensinou a depender dele. Eu não estou falando isso para que você fique dependente de um pastor. Você precisa de um pastor para te ensinar no caminho, para te ensinar a caminhar. Isso é natural, eu preciso, eu prego a palavra hoje, mas eu dependo de Deus. Deus traz meu sustento, mas eu continuo sendo fiel a Deus. Eu tiro o dízimo, eu dou ofertas conforme Deus vai me dando condições no caminho, porque eu me desapeguei das coisas materiais. Se isso não acontecer com você, você não vai conseguir fazer. O apóstolo Paulo, em Lucas e em Mateus 10, quando Jesus envia os discípulos, ele envia eles e diz para eles não levar nada do assim, ouro, alforje, nada. Eles tinham que ir na total dependência de Deus. Então todo aquele que vai para a obra, Deus ensina a depender dele. Porque dependendo dele, Deus vai enviar os seus filhos com recursos para manter a casa de Deus, para manter aqueles discípulos no caminho. Que são nós, aqueles que somos fiéis a Deus, somos gratos a Deus no dízimo e na oferta. É você que vai manter aqueles discípulos no caminho. Assim como aconteceu com aqueles discípulos quando Jesus enviou. Em 2 Coríntios 11, do 6 ao 9, lá no 7. Deixa eu ver aqui. O apóstolo Paulo diz, lá no 2 Coríntios 11, do 6 ao 9, o apóstolo Paulo fala que se eu rumo na palavra, na ciência. Deixa eu achar aqui. Paulo cita ali que ele foi até aquela igreja ali, porque outras igrejas tinham ajudado ele, tinham dado ofertas a ele, estavam mantendo ele naquela obra ali. E ele não foi ali para ser pesado a ninguém. Aqueles irmãos que estavam no começo de caminhada ali, às vezes não tinham entendimento, então ele não colocava peso sobre eles, impondo nada a eles, coisas que eles não tinham entendido, mas ele estava ensinando que se ele estava ali, é porque alguém tinha ofertado na vida dele, alguém que amava a Deus, alguém que amava a obra de Deus, estava dando condições de ele estar ali. Então, para eles entenderem isso, que mais na frente, quando eles entendessem isso, era assim que a obra de Deus caminhava. Em 2 Coríntios 9, do 5 ao 13, você lê depois, lá no 7 diz assim, ó, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus não ama quem dá não é por medo do diabo, não é por interesse no que Deus vai te dar de volta, mas é aquele que dá com alegria, com amor à obra de Deus, com temor,
com gratidão por aquilo que Deus já fez na tua vida. Então é esse que agrada a Deus. Não é porque você está com outros interesses na obra de Deus. Amém, irmãos? Se você ler Atos dos Apóstolos 4, 2, do 37 em diante, os irmãos vão estar dando muito mais que 10%, porque a pessoa que encontra Deus de verdade, que ela se rende a Jesus, que ela se desapega das coisas materiais, se ele puder dar mais, ele dá, ele não está mais pego numa tabela de 10%. Ele não está pego numa regra lá do Velho Testamento. Ele dá mais. Eu sempre que eu posso, eu dou mais. Se eu posso dar mais de oferta, também eu dou mais. Conforme Deus vai abençoando, eu vou dando mais. Sempre foi assim. Se você ler Atos 4, você vai ver a mesma coisa. Os irmãos ali vendendo parte do que eles tinham para repartir com os irmãos que não tinham na igreja. Porque eles desapegavam das coisas materiais. O amor ao próximo, o amor a Deus estava acima das coisas materiais que eles tinham. Eles não estavam querendo enriquecer para botar no banco. Não, eles queriam repartir com os irmãos que não tinham. E quando a pessoa tem esse coração dessa forma, porque realmente encontrou Deus, porque realmente a salvação alcançou a vida dela e desapegou aquele coração das coisas materiais. Se isso não aconteceu na tua vida, irmão, você está precisando encontrar Jesus urgente. Se você ainda não se desapegou das coisas materiais, ou você é menino na fé, ou você não foi regenerado ainda, ou você não nasceu de novo. Se Jesus voltar, você vai ficar com as coisas materiais, porque o teu coração ainda está nas coisas materiais. Ah, mas pastor, onde eu estou, o pastor é mercenário, o pastor ele só quer pensar, ele não ajuda ninguém, ele só compra coisinha boa para ele e as ovelhas passam necessidade. Irmão, então ore a Deus, para que Deus dê sabedoria para ele, ou então que ele te guie, te leve até um pastor, uma pastora, um homem ou uma mulher de Deus de verdade. E ele faz isso. Tá bom, irmão? Tá bom, irmã? O meu nome é Pastor Paulo, meu telefone, se você quiser tirar dúvida, é código Santa Catarina 48 996 61 94 26. Fique à vontade para entrar em contato comigo para tirar dúvidas, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?